Muito bem, vamos então para os nossos exercícios, tá? Vou procurar logo aqui pela palavra exercício, só nessa unit, que é a que interessa, tá? E o primeiro exercício é o seguinte, olha. Desenhe a janela de acordo com o padrão do ERP. Tome as janelas do SPED como base, né? Então, nós já temos a geração de alguns arquivos feitos no ERP. Tem o SPED contábil, tem o SPED fiscal, tem o SPED contribuições, né? Então, você vai pegar uma janelinha que nós utilizamos, nós desenvolvemos para gerar esses arquivos, pegue ela como base, como padrão e construa a janela de geração do E-Social, tá? Exercício migre, né? Migre a lógica da geração do arquivo para o controller, para que seja possível gerar o arquivo em 2 ou 3 camadas, né? Você vê que a lógica da geração do arquivo está toda na Unity, tá? Não é o ideal, né? A lógica da geração do arquivo tem que estar no controller, pois caso você esteja utilizando um servidor de aplicações, o servidor de aplicações vai no controller, vai gerar o arquivo, vai retornar o arquivo para o cliente, tá? Caso seja em 2 camadas, também a Unity, a tela, vai diretamente no controle via RTT, ele vai fazer isso daí e o arquivo vai aparecer para o usuário. Do mesmo jeito que a gente fez para o SPED fiscal, para o SPED contábil, para o SPED contribuições, tá bom? Vamos ver o que nós temos mais aqui de exercício. Aqui, ó. Analise a possibilidade de criar uma tabela de configurações exclusiva para o E-Social, para armazenar alguns parâmetros, né? Lembrando que o E-Social, aqui, ó, o componente, ele contém um item configurações, que é praticamente ele tudo, né? Essas configurações aqui, tá? Então tem informações sobre o arquivo, o caminho onde você vai salvar o arquivo, o caminho onde estão os esquemas, se é para salvar ou não, se é para separar o CNPJ, se é para separar por mês, tá? Daí nós temos informações sobre certificados, né? Qual é o número de série do certificado que eu coloquei aqui direto, tá certo? A senha, se for o caso. Tem informações gerais aqui, se é para exibir erro de esquema, se é para retirar assentos, tá? E temos, bom, são praticamente essas três aqui. E tem as informações do Web Services, né? Dos Web Services que serão utilizados para enviar os dados para consumir, tá bom? Então, é interessante criar uma tabela para guardar todas essas configurações. Nós fizemos isso para NFE, fizemos para NFCE. De repente, é uma boa criar uma tabela de configurações para o E-Social também, tá? É o exercício, então, tá perguntando isso daí. Vamos para o próximo. Aqui, ó. Ele voltou lá para cima. Vamos descer então. Tem esses dois exercícios aqui. Vamos ver o que é. Verifique a tabela B, a tabela 8 do E-Social. Necessário criar a tabela no banco. E a segunda aqui, eu verifique a tabela 25 do E-Social. Necessário criar a tabela do banco. Porque aqui, ó, a classificação tributária, a natureza jurídica, né? Esses dados aqui estão sendo... nós devemos buscar esses dados em tabelas do E-Social, tá? E tem um anexo só com essas tabelas, tá? Deixa eu abrir esse anexo para mostrar para você aqui. Aqui está, ó, é o chamado anexo 3, tá? Anexo 3, então nós temos todas as tabelas, ó. Tem até a tabela 25 aí, tá certo? Olha só, vem o código, né? Aí depende da tabela, os campos serão diferentes dependendo da tabela, né? Tá? Ou de repente é tudo igual, então você vai analisar aí como são essas tabelas, se é necessário ter essa tabela no banco de dados, tá? No caso aqui, desse exercício, eu apontei especificamente as duas tabelas, ó. Então aqui, essa classificação tributária, ela vem da tabela 8, tá? Então se a gente vier aqui e procurarmos pela tabela 8, a gente está quase nela, né? Tabela 7 aqui, ó. Tabela 8. Eu tenho um código e uma descrição. E aí, qual é a classificação tributária desse cara, né? É o 7, produtor rural? É o 14, sindicatos em geral? E aí, precisa ter isso daqui no banco de dados? É o que eu estou querendo saber aqui, ó. Já esse outro item, que é natureza jurídica, pelo que parece, né? Tabela 25. Como é a última, vamos logo dar um Ctrl End aqui. Opa. Tabela 24. E aqui, ó, tabela 25. Tá? E aí, precisa ter isso daqui no banco de dados? Tá? Isso é o que você vai decidir. Ok? Caso precise, caso você ache necessário ter no banco de dados, crie essa tabela no seu DER, acrescente essa tabela
no seu banco de dados e comece a pegar esses dados da tabela que está no banco de dados, tá bom? Continuando então, vamos para o próximo, aqui ó. Pegue os dados de contato da tabela filha, né? Que é a tabela empresa, né? Ela tem, assim como a tabela pessoa, ela tem a empresa contato, tem a empresa endereço, a empresa telefone, tá? Então você vai pegar esses dados de lá, tá bom? Já aqui no 1005, a tabela de estabelecimentos e obras, fazer o laço para a matriz e filiais, tá? Então você vai colocar os dados aqui, esse estabelecimentos aqui são os estabelecimentos da empresa, né? Se você tem lá uma matriz e 10 filiais, tem que ter os dados da matriz e das filiais aqui, tá bom? Então esse laço que ele faz aqui de 0 a 2, que ele está colocando informações aleatórias, você vai fazer esse laço nas empresas, né? Nos estabelecimentos da empresa, no caso, na matriz e nas filiais, tá? Daí nós temos um outro exercício aqui dentro ainda, olha, cadastre os KNAIs na tabela empresa KNAI e pegue o referente ao estabelecimento, tá? Para você informar aqui, ó, a informação do KNAI. Continuando, temos aqui no 1010, como fazer a correlação entre as rubricas do sistema e do e-social. De fato, nós temos aqui algumas rubricas, né, que são colocadas lá na folha de pagamento. E aí, como é que a gente vai fazer essa correlação? Como é que você vai fazer essa correlação entre essas rubricas que já estão definidas no sistema com as do e-social? Ou é melhor já cadastrar nas rubricas da folha de pagamento os mesmos códigos do e-social para facilitar? Você vai analisar isso daí, tá? Continuando, aqui na tabela de horários e turnos, calcule o intervalo de acordo com as entradas e saídas cadastradas no registro, tá? Aqui também a mesma coisa. Criar a tabela de fatores de riscos ambientais. Aqui já no cadastramento inicial do vínculo, ó, fazer um laço para pegar todos os colaboradores. De fato, aqui eu estou pegando apenas um colaborador e informando o dado apenas de um colaborador, né? No caso, quando você for implementar para a produção, você deve fazer um laço para pegar todos os colaboradores. Logo embaixo nós temos o outro exercício. Altere a view pessoa colaborador para incluir todos os campos necessários. Nós criamos uma view pessoa colaborador para pegar já os dados de pessoa, de colaborador, de endereço e tudo mais numa view só. No entanto, nós não colocamos todos os dados do colaborador, né? Por exemplo, sexo tem na tabela colaborador, mas não apareceu na view. Então você vai criar, né, vai alterar a view, vai criar uma nova view para pegar todas as informações, todos os dados necessários para popular essas informações necessárias aqui para o e-social, tá bom? Capture os dados dos dependentes para informar abaixo. Então também tem uma tabela lá onde tem as informações dos dependentes. Pegue os dados das tabelas folha, lançamento, cabeçalho e folha, lançamento, detalhe. Aí você vai colocar aqui, ó, nos eventos periódicos, na remuneração do trabalhador. Legal? Aqui na 2240, condições ambientais, pegue os dados do colaborador e do fator de risco nas tabelas da folha de pagamento. Aí você vai informar aqui, tá bom? No aviso prévio, você vai verificar a tabela folha e rescisão. Se existe essa informação de aviso prévio na folha de rescisão, tá bom? No desligamento também, mesma coisa. Veja se tem essas informações necessárias aqui na tabela folha e rescisão. E pronto, tá? Esses são os exercícios que nós temos aqui para o e-social. São os exercícios explícitos, né? Aqueles que nós fomos marcando para que você seja orientado aí, mais ou menos, em como desenrolar essa questão do e-social. No entanto, você vai observar, né, quando você estudar o manual, quando você observar como é que foi implementado a CBR, quando você tentar gerar o seu primeiro e-social, que esses exercícios explícitos são apenas alguns, né? Tem muito mais coisa para você fazer aí, tá? Para deixar a geração do arquivo pronta. Agora, quando eu falo muito mais coisa, não é que é difícil, né? É apenas trabalhoso, é fácil implementar. O trabalho é você pegar essas informações, né? Catalogar as informações do banco de dados e gerar o arquivo de acordo com o que é informado no layout. A geração do arquivo a CBR já faz, tá? O trabalho maior mesmo é você pegar as informações corretas no banco de dados, tá? Nós já vimos aqui algumas vezes que algumas informações existem lá, já falei isso algumas vezes, outras informações não tem, né?
Então você vai avaliar com calma, né? De repente até junto com o dono da empresa, o administrador da empresa ou o contador da empresa, se essas informações são necessárias, ok? Caso elas sejam necessárias, então você vai reavaliar o DER, vai criar novas tabelas, vai criar novos campos e aí sim seu sistema vai ficar pronto para a produção de acordo com a sua realidade.